Fala galera do YouTube, eu sou o Wellington Araújo e vou fazer uma série de vídeos falando sobre eletrônica básica. E nessa primeira videoaula eu vou falar sobre tensão, resistência e corrente, como calcular esses três elementos, calcular uma resistência em função de LED e mostrar numericamente o que acontece em um curto-circuito. Então vamos lá. Primeiro, eu vou falar sobre corrente, que é o fluxo ordenado de elétrons que percorre um condutor. Eu tenho um condutor, geralmente de cobre, e ali vai estar fluindo elétrons. Esse fluxo de elétrons ordenadamente é chamado de corrente elétrica, que é medido em ampere. E a tensão elétrica? O que é tensão? É a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Pô, beleza, Wellington, isso aí eu já até decorei, mas até hoje não entendi. Você vai entender agora. Se a corrente é o fluxo ordenado de elétrons, a tensão é a força que exerce o movimento nesses elétrons. Para que eu haja um movimento nesses elétrons, eu preciso de uma força para movimentar esses elétrons. Então, a tensão é a força que impulsiona esses elétrons. Pegou a visão? Então, vamos lá. Resistência. A resistência é a obstrução à passagem desses elétrons. Vai ser um componente elétrico que vai resistir à passagem desses elétrons. Show de bola? Então vamos lá. Agora vocês vão ter que concordar comigo, se vocês entenderam, que quanto maior for a corrente, a resistência, menor vai ser essa corrente. Quanto mais eu resistir, menor vai ser essa corrente. Entendido até agora? Então vamos lá. Vou fazer um cálculozinho básico aqui para que a galera consiga compreender legal. Eu tenho uma tensão de 5 volts e vou ter uma resistência de 5 ohms. Qual vai ser essa corrente? Eu vou dividir 5 por 5 e vou ter como valor 1 ampere. Entendido até agora? Então vamos lá. Isso aqui é tensão, isso aqui é resistência. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar minha resistência e provar para vocês que quanto maior é a resistência, menor vai ser meu valor de corrente. Então, vamos lá. Eu vou ter 5 volts. Vou dobrar minha resistência. Vou jogar para 10 ohms. Qual vai ser esse novo valor de corrente? Olha só. Corrente vai ser igual a 0,5. Pegou a visão? Então, olha só. Para 5 volts em 5 ohms, eu tenho 1 ampere. Para 5 volts em 10 ohms, eu vou ter a metade desse valor. 0,5 ampere. Então, vocês agora entenderam e eu provei matematicamente que quanto maior é a minha resistência, menor é o valor da minha corrente. E isso para o mesmo valor de tensão. Show de bola, né, rapaziada? Agora eu vou mostrar para vocês como ligar um LED colocando um resistor. Mas para que eu coloque esse resistor, eu tenho que saber calcular esse resistor. Eu simplesmente não vou pegar qualquer resistor e colocar ali no positivo do LED, que pode vir a funcionar, pode vir a queimar, né? Então vamos fazer esse cálculo. O que eu preciso saber? Eu preciso saber qual é a tensão desse LED. Você vai lá, eu tenho um LED verde, joguei aqui no Google. Esse LED verde, ele tem 3 volts de tensão para trabalho, com um consumo de 0,02 ampere. Beleza. Eu já tenho a tensão do meu LED e tenho a corrente que flui por ele. O que eu vou ter agora em mãos? Eu vou ter uma bateria. Geralmente essa bateria ela tem 9 volts quando carregada. Aquelas baterias de brinquedo. Posso ligar esse LED de 3 volts em uma bateria de 9? Claro que não. Vai queimar com certeza. Porque essa tensão ela é diretamente proporcional a essa corrente. Então, quanto mais eu aumentar essa tensão aqui embaixo, maior será a corrente fluindo pelo meu LED. Consequentemente, eu vou ter um LED queimado. Então, vamos lá. O que eu quero saber?
Eu quero calcular minha resistência. Qual é a resistência que eu vou usar para segurar essa corrente que flui pelo circuito? Então vamos lá. Resistência vai ser igual a tensão de entrada, no caso 9 volts, menos a tensão de trabalho do LED, dividido pela minha corrente de trabalho do LED. Isso aqui nada mais é do que resistência igual a tensão sobre corrente. Vamos lá, jogar aqui para baixo, para não confundir. Então, vou ter que 5 volts dividido por 0,02 ampere. Qual é o resultado disso? 250 ohms. Então, quando eu for ligar um LED de 3 volts e um resistor de 9, eu vou ter que ligar na perninha ali do positivo uma resistência de 250 ohms. Vocês entenderam? Ficou bem fácil de compreender, não ficou? Show de bola. Então, galera, agora eu vou mostrar para vocês o resistor em funcionamento com LED. Coloquei meu multímetro na escala de resistência ohmica em até 200 ohms. Aqui está o resistor. E vou ligar o outro lado da ponta para medir o valor. 99,8 ohms. Ok? Então vamos lá. Vou tirar aqui a resistência e vou mostrar para vocês o funcionamento do LED. Vou ligar agora o LED. O LED está bem aqui. A fonte regulada está para 3 volts. E vou ligar diretamente o LED. Pronto. A fonte a 3 volts com consumo de 0,02 ampere. Mas agora o que eu quero fazer? Eu quero ligar esse LED em 5 volts. Ok? Então vou fazer o seguinte, vou soltar aqui novamente o LED. Vou colocar o meu resistor. Vou colocar na perna maior, que é o positivo. Só vou enrolar aqui para que seja rápido. Pronto. Vou prender aqui na minha base. Vou colocar aqui o positivo. Vou regular minha fonte para 5 volts. Ajuste fino aqui. 5.1, não tem problema não. E vou ligar meu negativo. Vou ajustar aqui. Pronto, gente. Provado aí para vocês que com aquele cálculo básico a gente consegue ligar esse mesmo LED em 5 volts consumindo os seus 0,02 ampere. Beleza, gente? Vou mostrar aqui para vocês o que acontece quando a gente aumenta mais essa tensão. Lembra que na fórmula a tensão e a corrente elas são proporcionais? Quanto mais eu aumento a tensão, mais eu aumento a corrente. E olha o que vai acontecer aqui. A gente tem 3 volts, 0,02 ampere. Eu vou aumentar essa tensão. Consequentemente, minha corrente vai vir a aumentar. Ó. Instantaneamente a corrente veio aumentar. E o que vai acontecer? Quanto maior é essa corrente no LED, mais ele vai danificando a pastilha interna desse LED. E ele vai vir a queimar. Observem só. 3 volts, 4, 12, 0,2 ampere. Ele vai chegar quase... Ó, o brilho já está diminuindo. Ó, vai queimar. 5 volts. Brilho diminuindo. Queimou. Entrou em curto. Vocês perceberam como funciona? Fala, galera. Para terminar esse vídeo, eu vou falar sobre curto-circuito. Para que vocês tenham um entendimento, eu preciso que vocês imaginem a seguinte situação. Uma tomada, um pedacinho de fio, e a gente pegando essas duas pontas do fio e colocando ali na tomada. O que vai acontecer? O fio vai se romper.
Beleza? Mas por que ele se rompe? Olha só. Numericamente falando, o que vai acontecer? Vou isolar aqui tensão igual a resistência vezes a corrente, vou isolar a corrente. Eu tenho que corrente é igual a tensão sobre resistência. E eu vou querer calcular a corrente. Eu tenho que corrente vai ser igual... Qual é a tensão dessa tomada? 110 volts. E qual é a resistência? Então vamos lá. A resistência vai ser um valor muito baixo. Por quê? Porque o fio é um ótimo condutor de eletricidade. Por isso ele é tão usado. Então, se eu tenho um valor muito baixo, eu vou ter uma corrente muito alta. Lembra que quanto menor é a resistência, maior é a corrente. Então, vamos lá. Qual vai ser esse valor? Didaticamente, eu vou colocar aqui 0,0002, né? Então, vou colocar aqui a calculadora, 110 dividido por 0,0002. Olha o valor que a gente encontrou. Corrente vai ser igual de 550 mil amperes. Supondo que esse fio aguente 20 amperes. Olha o valor absurdo que vai ter que passar por ele. Então, o que acontece? São vários elétrons tentando passar por esse condutor. Uma corrente muito alta ali, são muitos elétrons. E esse condutor não vai suportar. Esses elétrons vão se chocar um com o outro, gerando atrito. E atrito gera calor. Consequência disso, o fio vai superaquecer, vindo a romper. Beleza? E isso aí é justamente o que acontece num curto-circuito. Eu espero que tenha sido bem didática essa videoaula e que vocês tenham gostado. Um abraço, tamo junto.